Olá, mais um episódio aqui no Com Elas é Assim. E hoje, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou sem os meus óculos. Estou aqui testando lentes de contato, portanto, tenham paciência comigo. Eu acho que eu estou enxergando muito bem. Hoje Tá estamos ótimo. aqui com um convidado especialíssimo. Eu acho que é um tema que muita gente tem curiosidade, não chega diretamente neste tema, tem alguns preconceitos, então a gente está aqui para desmistificar, a gente está aqui para lançar esse conteúdo tão bacana que é do nosso convidado sobre conexões. Verdade, Dani. Hoje nós vamos receber o Daniel Nolli, físico, terapeuta holístico e astrólogo. Olha que papo demais, né? Não, a gente já estava aqui nos bastidores tirando várias dúvidas. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Michela. Obrigado, Dani. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Ó, muito papo legal, interessante. Vem aí, hein, gente? Não é, Dani? Isso mesmo, a gente quer saber tudo, a gente está aqui com várias ferramentas que você utiliza nos seus atendimentos. Mas para iniciar, vamos ter uma cronologia, já que você também é toda alinhadinha assim. Eu tenho um toque também, Daniel. Queremos saber de onde veio essa parte de você estudar, porque você é físico. Sou físico de área nuclear, né? Eu trabalhava com isso, né? Até voltando um pouquinho aí no tempo, eu me formei na Unesp, lá em Botucatu, né? Física, a minha ideia inicial era justamente me contrapor a qualquer senso de espiritualidade, de Deus. A minha ideia era ir contra isso. Era um momento que eu estava um pouco mais revoltado com esse assunto. Acho que todo mundo passa por isso um pouquinho, faz parte, né? E eu acabei indo para essa área porque eu já tinha uma conexão com exatas, eu me dava muito bem com isso, sempre fui bom nessa parte de cálculos. Falei, bom, tô com 18 anos quase, quero sair de casa, quero conhecer outras coisas, então passei no vestibular, falei, tô indo, né? Fui. E foi muito bom, foi ótimo e eu saí abraçado com a espiritualidade, né? A minha ideia original, ela caiu por terra, mas foi muito bom, porque na verdade foi ali que eu começo a entender que espiritualidade, física e tudo que a gente vive aqui tá tudo conectado. Essa separação, na verdade, é muito pra gente ter briga, as pessoas se colocarem em grupos distintos, as pessoas não se entenderem. Não tem distinção, na verdade a gente tá falando da mesma coisa. Então, é um alinhamento de energia que tem que ser feito. Mas é tão interessante física quântica. Quando eu converso com alguém que entende, eu fico, ai meu Deus, me conta mais, igual estávamos aqui nos bastidores. Quântica daria para fazer uns 15 podcasts no mínimo para falar, porque Vamos já marcar o próximo. realmente tudo está envolvido com a quântica, né? A gente está muito nesse mundo binário, que é o sim, o não, a favor, contra, vermelho, verde, tudo é muito assim na nossa sociedade, né? Mas a quântica, ela tem múltiplas e múltiplas e múltiplas possibilidades. E a espiritualidade também, então elas estão muito conectadas com isso. Certo. Muito E, bom. e você faz a espiritualidade independente, né? Explica um pouquinho pra gente e pra quem tá assistindo. Espiritualidade independente, basicamente é o nome que eu dou hoje para poder exercer ela sem ter nenhum tipo de vínculo direto com nenhuma religião. Isso não é exatamente um problema, não tenho nada contra nenhuma delas, acho que cada uma traz uma abordagem, mas na minha jornada, na minha conexão, na minha forma de entender, foi muito importante me separar desses vínculos religiosos para poder criar as minhas conexões. Então, quando eu digo espiritualidade independente, é porque não há nenhum vínculo direto com nenhuma, então nada do que eu trabalho, do que eu atuo, seja na astrologia, seja nas terapias energéticas, vai bater contra nada que nenhuma pessoa acredite. A não ser que ela mesma não se sinta à vontade, e isso também faz parte da história. Mas, para mim, espiritualidade independente é eu poder me conectar com Deus, com quem quer que a gente chame isso, o todo, a fonte. Todo mundo tem isso dentro de si. Então, tendo essa conexão, eu não preciso estar dentro de uma religião para exercê-la. Basicamente, essa é a história com espiritualidade independente. Então seria um não vínculo da religião, mas a espiritualidade em si. Exato, porque na verdade, assim, tudo é importante. Não tem, eu me baseio muito em textos bíblicos, eu gosto, estudo muito, muito mesmo, na verdade, textos bíblicos antigos, eu faço uma absorção disso, só que tem muito material bom, tem muito material adulterado, tem muita coisa que a gente não sabe exatamente como foi trazida até nós e de que intenção e com qual forma de intencionamento. Então, o que eu proponho, o que eu faço no dia a dia, que é uma conexão mais que eu chamo de despertar de consciência, que é um movimento que já existe, esse nome não sou eu que trago, é um nome que já vem recentemente acontecendo, é de você justamente quebrar
a casquinha do ovo, você vê além do que está sendo colocado aqui. Então, claro, não tem problema nenhum se basear nos elementos. Eu tenho vários elementos. A minha criação ela é católica, né? É católica, apostólica, romana. Eu falo que é bem aquela bem tradicionalista. Os meus pais, eles estão naquele grupo dos 5% extremamente praticantes, né? Então, assim, eu tive essa visão, passei por outros movimentos religiosos e entendi que quanto mais eu me afastava dos movimentos religiosos, mais eu me aproximava dessa conexão com Deus, com as habilidades, com percepções e com tudo isso que envolve o que eu trabalho hoje. E na religiosidade, eu também tenho a minha religião, a Mi tem a dela, mas a gente aprende, culturalmente falando, que o que está escrito é o que a gente tem que obedecer, é o que é posto, é o que aconteceu. E eu acredito que você foi ali atrás de tirar dúvidas, por isso que a sua conexão desse espiritualidade independente foi mais ou menos nesse sentido, Daniel? Exato, porque eu não acredito muito na cultura punitiva e na cultura do medo. Isso em qualquer área, na verdade. A religião é uma delas, mas tem outras áreas na sociedade que as pessoas, mulheres, homens, em qualquer grupo isso acontece, né? Do ponto de vista da crença, eu entendo que o mecanismo de controle, de administração das crenças, eu estou falando da parte institucional e não da fé das pessoas. A fé das pessoas, na verdade, para mim, é o que move elas. Uma força. Exato, é onde elas estão, pouco importa. Até mesmo fazendo um pouco dos textos sagrados, se a gente pegar o próprio Cristo, é atribuída a frase de que o templo habita dentro de ti. Então não é um espaço, não é uma parede, não é um nome, não é uma plaquinha, não é um endereço. Isso está dentro de você. Então esse é o meu conceito. Não tem, realmente, não existe nenhum problema, mas o mecanismo de controle, que é justamente colocar isso com você dentro de uma caixinha, você, olha, se você pensar um pouco diferente disso, você está errado, mas aí você vai, tô errado por quê? Ou para quem? Ou com que interesse isso é errado? Aí você vai explorando, é uma autoexploração, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada. E na verdade nenhuma jornada é contrária de ninguém. Não é para ser, isso é só para gerar Não é o briga. Não certo tem e o o menor errado. propósito isso, não tem o menor propósito. A ideia é que as pessoas se unam e ninguém precisa concordar exatamente para se unir. É muito É. interessante. Ô, Daniel, e assim, ó, física quântica e energia. Explica um pouquinho. Bem assim, resumidamente, né? A gente vai falar de quântica, a gente vai falar de campos magnéticos. Campos magnéticos, eles têm uma formação que até para quem quiser pesquisar depois chama toroide, né? Os toroides são formações energéticas que se deslocam do centro e vão até como se fosse uma formação dessa forma, assim, dentro de qualquer corpo, né? Então todos nós temos campos magnéticos, que a espiritualidade vai chamar de campos energéticos. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então assim, tem aquela famosa sensação, às vezes você chega num lugar, senta perto de uma pessoa, você fala, não quero ficar Que aqui. energia ruim. E na verdade não é nem energia ruim, energia diferente. Então, assim, a quântica ela vai trazer a questão da ressonância para a gente. Então, o que que é ressonância? A gente vai estar perto das pessoas que são complementares, dos ambientes que são complementares. Aquelas coisas que estão muito fora da nossa realidade, ou aquilo que assusta muito, é uma vibração diferente. É um pouco fora daquela versão do isso é certo, isso é errado, é só diferente, é só outro ponto consciencial. Cada um está na sua jornada, cada pessoa está na sua jornada. A física ela vai mostrar justamente isso, como calcula esses campos, quais são as interações, quais são as probabilidades dos eventos acontecerem, e na quântica são múltiplos e muito mais múltiplos do que no mundo binário, como a gente está acostumado, nesse eixo XY que eu falo, que é o cartográfico, né? E a gente aqui está num mundo buscando entender essas conexões. Energia magnética, força eletromagnética, campo espiritual, a gente está falando a mesma coisa. Não precisa separar. Essa separação também houve interesses lá atrás também. A própria astrologia, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, ela era uma disciplina da física astronômica. Era uma ciência da física, da mesma física que eu me formei. Então, isso foi retirado para que, basicamente, as pessoas vão perdendo as ferramentas, vão perdendo os elementos. Realmente, o mapa acaba trazendo muita informação. Então, eu acho que, em algum momento, isso foi interessante que fosse tirado das pessoas. E esse ano se fala muito, né, sobre esse campo, né, magnético, principalmente dos aviões, helicópteros. Tem alguma coisa, isso tem a ver também com a quântica? Sempre tem a ver, porque tudo tem alguma radiofrequência. Tudo que está aqui no estúdio, por exemplo, agora emite 60 Hz.
absolutamente tudo. Se você ligar o micro-ondas aqui, 60 Hz. Então, a gente já está envolvido em energia eletromagnética. Então, quando a gente vê alguma interferência, algum tipo dessas coisas, é natural. Avião, bomba, vulcão, qualquer coisa tem uma radiação inerente, tem uma radiação ionizante ou não, que é quando causa modificação no que está interagindo, e tem uma vibração, tem o Hertz. Quando a gente olha lá para o físico Nikola Tesla, que foi um dos mais brilhantes, e para mim, na minha opinião, muito mais brilhante que o Einstein, por exemplo, ele diria que se você quiser entender o universo, olha para frequência, energia e vibração. Tudo é isso. A sua fé é isso, o que você acredita é isso, sua roupa é isso, como você se apresenta tem uma vibração, tem uma energia. Então tudo, completamente tudo. Não sei tanto para o avião. Se você olhar para a televisão aqui do lado, ela tem 60 Hz, está emitindo alguma coisa aqui perto da gente. E é legal, né, falar de energia, porque assim, por exemplo, a pessoa às vezes descobre que tá com uma doença, né? E a pessoa, a fé dela, a gente escuta muitos casos, né, que a fé curou porque ela foi buscar, ela teve fé. E eu acho que é isso também, é Tem energia, tudo a né? ver. Ou afunda, né? Porque também É, a sim, depressão pode é tomar conta. verdade. Então, assim, é uma vibração, é um estado de vibração, é um estado de consciência. Certamente, e aí entra dentro das crenças energéticas, tudo que acontece no físico tem uma origem etérica, tem uma origem astral, tem uma origem energética. Só cai para o físico aquilo que já está existindo no seu campo energético de alguma forma, seja bom ou seja ruim, tá? E as pessoas, então, elas se conectam com outras pessoas com energias parecidas. Essa é a história. Quando a gente fala de, por exemplo, subir a vibração de uma pessoa, ou você elevar a sua vibração, é justamente você se colocar em vias vibratórias mais positivas. E aí, quando a gente fala disso, eu gosto sempre de falar isso. Não é que o outro que está afundado, está deprimido, ou tem uma vida difícil, ele é pior que você. Ele não é pior que você. Ele também não é melhor. Ele é como você, num outro estado de vibração e consciência. Simplesmente isso. Então, conforme a gente vai elevando essa vibração, mais longe dessa matéria toda que a gente está aqui, a gente vai ficando e a gente vai conseguindo. Eu sempre falo isso como se fosse um mapa da rua, tipo o Waze. Você troca de rua. Então, às vezes a pessoa aí isso acontece muito comigo. A pessoa chega e fala assim: eu não consigo achar ninguém. Eu tenho o dedo podre, por Se exemplo. O fala dedo muito. podre. O dedo podre, ele não é senão um estado vibratório da própria pessoa. Claro que às vezes eu falar isso, fala assim, não, então a culpa é minha. Não, não é que a culpa é sua. Mas o que você vibra, ou melhor dizendo, onde você está procurando, e as coisas que você vem fazendo, seja lá o que forem, elas emitem uma vibração. E essa vibração que vai atrair os semelhantes. Porque você está dentro da mesma aquela faixa. Então, quando você começa a fazer alguns processos, sobe essa vibração, resolve alguns problemas, você se permite conhecer outras ruas, outras pessoas, outras oportunidades. Então Abre, tem né? uma solução se você tá com raiva da irmã, do chefe ou do marido, que a energia deve estar diferente. Vamos consertar a energia de um ou de outro para vibrar igual? Tem uma solução, Daniel? Sempre tem. Ponto de vista energético sempre tem, porque na verdade a gente complica muito. A gente complica muito. A gente está muito focado nas consequências. Então, assim, essa sociedade, eu não estou dizendo, quando eu falo isso, que bens materiais não são interessantes. Todo mundo está aqui para viver bem. Existe aqui a gente precisa viver de maneira decente, digna, cada um tem seus gostos e tudo certo. A questão é como isso é buscado. Então, a que preço? Então, se o preço é você olhar simplesmente para o financeiro, e tudo vale por conta disso, a sua energia de vibração é essa. Você está vibrando no mais denso do mais denso. O próprio dinheiro, a própria situação familiar, às vezes, de um convívio, ela é basicamente uma consequência daquilo que você e todo mundo está vibrando. A energia de abundância, que não é só para dinheiro, então aquela coisa, eu vou pensar e vou vibrar automaticamente. Não é bem assim que funciona. A energia de abundância, ela está em todas as áreas. Então, se você é uma pessoa abundante em qualquer coisa, qualquer atividade que você faça, isso tende a levar também para esse lado material, para esse lado dos relacionamentos diretos, tá? Então, Daniel, brincadeiras à parte, que foi só para descontrair, você oferece vários tipos de tratamentos energéticos. E muita gente não conhece. Conta um pouquinho, sobre o que ele pode fazer, como que a pessoa chega para te procurar. Bom, vou começar com a última parte da sua pergunta. Geralmente a pessoa chega me procurando não muito bem, né? No desespero. Ninguém procura quando tá feliz. O astrólogo dificilmente ele é procurado quando tá tudo bem na vida da pessoa. A não ser que já seja uma pessoa que seja do meio, que já tá acostumada a sempre manipular a energia em favor de se sentir bem.
quando às vezes percebe alguma oscilação, acaba procurando, mas 98%, no mínimo, das pessoas que procuram é porque não estão bem com alguma coisa ou sentem que, de alguma maneira, seja por saúde, por finanças, por relacionamentos, que é o mais comum, assim, vem procurar, vendo que tem alguma coisa errada e tentam entender sobre esse campo. Na parte dos meus tratamentos, eu começo com que eu chamo de pré-tratamento, na verdade, que é o mapa astral. O mapa astral, ele é uma consulta, ele é uma sessão consultiva. Ele já é terapêutico, de certa forma, porque, como eu gosto de definir, o mapa astral, ele é uma janela que você abre e olha para dentro de você. Então, com isso, você consegue entender limitações, travas, e a minha linha de mapa astral é muito focada nessa parte, depois a gente até comenta um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia é que você localize aonde não está funcionando na pessoa, aquilo que vai contra, de fato, as missões de vida e tudo aquilo que não é da pessoa, para que possa ser resolvido. Então, a gente monta um diagnóstico, na verdade, com o mapa astral. A gente monta um diagnóstico, consegue mostrar para a pessoa quais são as potencialidades e aonde estão as deficiências, que no meu caso não é muito para aceitação e sim para resolução, né? E aí, partindo sim para as resoluções, basicamente eu tô com duas linhas energéticas que eu trabalho mais. Uma é chamada Mesamak, que é junto a uma ordem chamada Ordem de Melquisedeque, que é um tratamento que ele tem dois tipos de abordagem, as duas simultaneamente. Uma é espiritualista, focada em energia crística, então esse contato com Cristo de cada um, aquele Cristo que todo mundo tem e busca, né? E uma outra parte que é dentro da terapia vibracional, que é o que mais tem hoje de moderno em termos de frequenciamento, que é justamente trabalhando com as frequências, ressoando as frequências para soluções, harmonizações, seja de campo físico, de campo mental, ou espiritual da pessoa. E a apometria também é uma técnica para isso, só que ela está numa outra parte, ela está num lado mais focado em desdobramento. Então, o que é o desdobramento? Quem está fazendo a apometria conseguir acessar momentos, seja dessa experiência ou de outras experiências que a pessoa já teve ou terá, porque aí, se a gente entrar no fator tempo, é mais uns 4 podcasts só por tempo, mas assim, aí você consegue acessar o nível de consciência que gerou um determinado bloqueio. E você vai também fazer algumas manipulações energéticas para esse tratamento. Eu gosto muito do tarô. O tarô também. O tarô, na verdade, ele é uma extensão da própria pessoa. Na verdade, todas essas habilidades, esses tratamentos, eles são uma extensão do próprio terapeuta que faz. Então, é uma parte da própria energia do terapeuta que é convertida para ajudar as pessoas e para trabalhar campos. Então, assim, esses tratamentos, eles ajudam muito na parte fisiológica, muito na parte mental e muito na parte espiritual da pessoa, em qualquer coisa. Existem, assim, exemplos dos mais diversos, assim, de coisas simples a coisas completamente, assim, que fora da casinha, literalmente, para serem olhadas. Mas são basicamente essas técnicas. E Daniel, deixa eu aproveitar e perguntar, tem diferença essas cartas? Tem. Essas aqui, basicamente, esses dois que estão aqui, eles são o mesmo baralho, só que ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores, né? O tarô padrão, que é o tarô de Marsella, que foi o primeiro, aliás, atribui-se como primeiro, mas na verdade tem uma ideia, já que os egípcios vieram antes, mas isso é mais uma discussão que também não leva a muito lugar nenhum, né? Mas esse tarô é o tarô de Thoth, que ele é um tarô mais focado na parte astrológica, né? Então ele tem elementos astrológicos, ele tem elementos de ocultismo, e ele também é o baralho normal, como é o de Marsella, como é o de Waite, que são os mais clássicos do tarô. Então, os arcanos maiores são 22 cartas e as restantes estão aqui. Esse aqui já é um baralho egípcio. Ele é mais um oráculo, na verdade. Qual que é a diferença do oráculo para o tarô? Oráculo, você vai tirar uma, duas cartas, você vai ter ali alguma dica, uma informação bem específica do que você está fazendo. O tarô você já consegue variar mais. Tem leituras que você vai fazer com 12 cartas, com 20 cartas, com duas. Depende do que você está procurando saber. E por que que nas novelas e nos filmes a gente só vê o pessoal ali tirando carta de tarô? Você vai morrer. Ah, o seu marido tá te traindo. Vamos desmistificar um pouquinho? Porque Porque dá like. Porque dá like. Como É o que você a gente mesmo estava disse, falando no bastidor, é né? uma ferramenta de uma habilidade sua, onde outros astrólogos podem usar outras ferramentas, que existem diversas. Exato. O tarô, ele como fim de início das coisas, ele é uma ferramenta energética. Tá? Energética. Então,
qualquer coisa pode ser vista, qualquer coisa pode ser vista, não é o único acesso. Você pode receber essa informação através da Do própria mapa? espiritualidade, trazendo do mapa. As coisas chegam. O que acontece é que o tarô é uma das coisas que foram colocadas como esotéricas, como místicas, como mistificadas. Esse é um grande problema. O tarô é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que também não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição. Muita gente se apropria do tarô, fala, não, o tarô ele foi feito para fazer algum tipo de magia. Não foi. Não foi, não tem nada, É isso que eu quero não trazer para o tem público. absolutamente nada sobre isso. O que a pessoa vai fazer com o tarô, e aí é o que eu falo, qualquer lugar que você vai se consultar com alguém, inclusive não só na parte energética, assim, você tem bons e maus profissionais, normal. É Sim. assim que funciona, infelizmente. E vai ter maus profissionais aqui também. Então, assim, essa questão do, meu marido gosta de mim, assim, não é exatamente 90%. é 90%. E realmente não é aquela pergunta dos sonhos, porque realmente isso demonstra o quê? Quando uma pessoa chega com isso demonstra outras coisas. Eu tô olhando para a pessoa, eu tô vendo alguém Já com vê a uma dependência fragilidade. emocional, eu tô vendo alguém com fragilidade, eu tô vendo alguém espiritualmente enfraquecido, eu tô vendo alguém sem confiança. Isso é muito mais importante do que a pergunta que ela fez. É. E aí, Daniel, as pessoas que chegam hoje, os seus clientes que chegam hoje, a gente já sabe que é assim, No derrubado, né? No desespero. desespero. Mas assim, qual que é a pessoa hoje? Depressiva? O público É, o qual... masculino, feminino. Assim, a maior parte do meu público é feminino total. Assim, não vou dizer 100% porque de vez em quando aparece um ou outro homem. Assim, minhas portas estão abertas para os dois. Mas eu acredito que a conexão comigo acontece muito com as mulheres. A maior parte, né, assim, no meio, a maior parte são mulheres que procuram. Em qualquer meio holístico, tá? Mas assim, comigo eu acho que ainda mais. É ainda mais do que a estatística normal. Geralmente é uns 70% de mulheres, 30%, no meu é um pouco mais de mulheres. O porquê exatamente tem algumas questões. Na minha visão, a mulher ela se coloca numa posição de querer investigar mais. A mulher ela topa mais isso, porque assim já tem uma característica já de consciência que é um pouco superior mesmo. Nessa parte é mesmo. E não é querendo falar um é melhor que pior que o outro, até porque eu sou homem, não é essa a questão. Eu não tô Mas fazendo existem as diferenças. eu não tô colocando aqui um balanço sexista na coisa, eu tô completamente fora disso, até porque o empoderamento feminino, o empoderamento masculino também é outra coisa. Não é por aí também como é colocado sempre, né? Mas assim, a maior parte são as mulheres, porque elas realmente assim conseguem se despir, digamos assim, dessa fortaleza que às vezes precisa manter, para falar, olha, não posso me abrir para tentar resolver. É mais fluido isso no universo feminino. Eu acredito que é muito mais fluido. Elas devem se permitir mais do É, que os homens. e aí elas vêm assim, mais depressiva mesmo, ou é geral? Ou é de tudo? Tem muitos casos, porque assim, a depressão, ela existe muito, tem muita gente que vem com esse estado, mas tem muitos outros estados, tem gente que tem problema físico, tem gente que tá com perturbação, literalmente, assim, quantas vezes alguém me fala, olha, eu tô acordando no meio da noite, vendo um monte de coisas horríveis, e eu não sei o que fazer com isso. É muito comum Tá. também, é muito comum, tem de tudo, completamente de E tudo. como você pode começar ajudando? A gente estava conversando um pouquinho aqui e você tem 2 mapas. Vamos falar um pouquinho desses mapas. E aí você estava conversando com a gente que você consegue ver ali onde que tem, de repente, a parte que está em déficit, enfim, para você chegar ali e tratar. Explica pra gente um pouquinho, exemplificando esses mapas. Esse aqui é um exemplo de um mapa astral. Eu gosto, essa formatação como ele é apresentado, é uma formatação que eu mesmo faço no software, porque eu acho que ela fica mais bonitinha, porque quem vai ver isso pela primeira vez não faz ideia do que está vendo. E até a gente brincou aqui um pouco antes, mas é verdade, não adianta eu te falar que o teu Saturno é retrógrado, você não sabe o que fazer com essa informação. Exato. Então, assim, eu nunca, dificilmente, inclusive, eu falo esses nomes. Geralmente eu vou falando uma trilha de conhecimento em cima disso. Eu prefiro, eu acho que faz mais sentido. Eu fiz aqui 2 casos simulados. Esse primeiro caso, eu estou pegando uma condição que, para mim, ela é muito interessante, chamada interceptação. Interceptação é quando a pessoa não nasce com duas ou mais energias de algum signo, tá? E aí eu vou falar, eu também falei isso no pré, mas vou falar de novo, que é basicamente, o signo não é o animalzinho passando. Então, assim, aquela coisa do carneirinho andando, pulando, tá, é bonitinho, é legal, mas não é exatamente isso. Aquilo é um arquétipo que representa e simboliza energias
que você tem ou não tem, ou que funcionam mal. E no caso da interceptação astral, é justamente isso, a pessoa tem ausência de alguma energia. Então, vou dar um exemplo. A pessoa nasceu sem energia de Áries. Esse é só um exemplo. Que no caso desse exemplo que eu estou falando é exatamente isso. A ausência de Áries, a gente fala de uma pessoa que tem dificuldade de começar coisas na vida dela. E, por consequência, dificuldade de terminar. Então, vai ser alguém que vai ter muita dificuldade com os ciclos, vai aceitar um relacionamento mais tóxico, vai aceitar uma condição que vão chamar assim, olha, você procrastina, você não consegue, mas às vezes tem uma questão que ela não tem a energia para começar. Então, com o mapa, a gente consegue primeiro detectar isso para que isso seja resolvido nas terapias. E é possível ser restabelecido isso. É totalmente possível. Então, existe a possibilidade, o que eu ouvia dizer é: todo mundo tem todos os signos. Eu, por exemplo, sou ariana. Então, o seu espírito de liderança, enfim, ele é predominante, mas você tem todos os signos em outras áreas da vida, no trabalho é X, no relacionamento é Y. Pode ser que a pessoa não tenha todos os signos, energia. E assim, ó, se essa informação fosse totalmente verdadeira, a gente tinha 12 tipos de pessoas no mundo, né? Dividir assim, cada um é de um signo, Cada um ia você pro joga seu, num país, isola e tá todo mundo naquele pro seu perfil. grupinho e todo mundo se Né? dá bem. Então, assim, o que acontece? Não é bem assim. Eu vejo hoje, e acho que até muito pelo lado da física que eu trago, o mapa, ele é um algoritmo. Ele é uma programação. Espírito tem programação? Tem tecnologia também. Então, assim, é mais ou menos aquela condição de programação que fala, olha, se tudo estiver bem na casa 1, corra para 2, se não, volte ao início. Exatamente assim. Então, o se não volte ao início nesse caso, por exemplo, desse mapa que eu estou colocando, é uma das condições, teriam outras aqui até para falar, mas olha, você precisa começar uma empresa, começar um projeto, pedir a sua namorada em namoro, e casar. Você não tem essa energia. Mostra um pouquinho o mapa para aquela câmera, enquanto você explica para o pessoal conseguir também entender. Aqui. É isso? Isso. Então, basicamente, uma estrutura de mapa, ele vai mostrar 12 casas, então vocês veem aqui no meio todos os números, né, de 1 a 12, que representariam os 12 signos que, teoricamente, todo mundo tem. Mas boa parte das pessoas não tem. Então, aqui embaixo, ó, dá para ver, por exemplo, que tem signos repetidos. Se tem signos repetidos aqui, alguém não tá. Uhum. Basicamente, alguém não tá. E alguém não estando é uma energia que é ausente na pessoa. Então, é preferível uma energia negativa, porque ela tá lá, do que uma ausente, porque ela não existe o princípio ativo dela, né? Então, quando a gente fala de mapa, todo mundo, você não consegue sair de casa, sair de casa hoje eu tô só por Áries, o resto que se exploda. Não é assim que funciona, né? Tudo existe junto. Então, assim, essas faixas da pizza que eu falo, a pizza astral, que cada área tem uma determinada área da vida, algum conhecimento relacionado, cada uma está no seu signo, isso não é tão assim. Isso está o tempo todo rodando na sua cabeça sem parar. Então, quando a gente olha aqui para o mapa, a gente está procurando, e dentro dessa minha linha de mapa astral, procurando justamente identificar o que está errado. Porque o que está funcionando muito bem, bom, você já está funcionando muito bem, né? Mexe no que tá quieto. Então, assim, e é mais ou menos assim, tem contratos positivos também. Não é só porcaria. Tem contrato positivo, tem contrato negativo, tem contrato neutro. Os negativos são aqueles que impedem você de exercer o seu ser. Então, nesse caso dessa pessoa fictícia que não tem o Áries, certamente isso atrapalha o ser que existe aqui. Porque se esse ser não consegue começar as coisas, como é que ele conclui? Como é que ele atinge algum grau de abundância, um grau de espiritualidade, um grau de entendimento, se ele não consegue começar? E Que quando a gente diz assim, ó, interessante. não consegue começar nada, claro que a pessoa acorda, ela vai para algum lugar. Eu tô falando dos grandes movimentos. Então, Uhum. assim, aquelas vidas que giram em falso. Aquela vida que parece que todo dia é uma repetição do acordar, tomar café, trabalhar, voltar para casa e dormir, e aquilo não acaba. Então, a gente está falando muito disso também. Gente, que legal. E aí você alinha o que tá em falta ou o que tá negativo, é ali que você começa o tratamento. Cada pessoa é um universo. Também a física traz isso, porque cada um de nós é um universo completo. Então, quando a gente conecta a pessoa, cada pessoa vai ser de uma forma. Então, existem várias terapias. Hoje eu falo que por meio da. Até coloquei no começo a mesa MAC, através do Instituto, que depois até vou comentar um pouco maior para vocês. A gente consegue
tanto colocar essas linhas de volta, porque são linhas, é como se você tivesse ligado a linhas invisíveis. Então tem linhas que estão rompidas, que estão andando no meio do caminho, você precisa reconectar. E tem coisas, tem sujeiras que você tem que tirar. É uma coisa assim, parece muito fora de órbita, mas na verdade a gente é incentivado a pensar que isso é fora de órbita. E as pessoas continuam vivendo em falso, as pessoas continuam vivendo cada dia e passam-se 5, 10, 15 anos e a pessoa não sai do lugar. Porque você vem aqui com missões e provavelmente até vocês duas reconheçam que cada uma tem de positivo, isso é muito fácil de ver. Mas é aquilo que te impede de chegar nisso todo dia. Porque tem forças que estão impedindo, ou que pelo menos deixam as coisas bastante difíceis em alguns momentos. E isso é basicamente a condição do jogo que a gente vem aqui nessa experiência. Então, é mais ou menos assim, você tem suas habilidades, você tem as suas missões, maravilha, vai lá. Só que se prepara porque o terreno não é muito favorável, é basicamente isso. Daniel, e você deve ter vários feedbacks positivos de pessoas, de tratamento, né? Conta, assim, alguns aqui pra gente. Olha, tem de tudo. O primeiro, assim, esse que eu falei, por exemplo, não vou citar nomes, assim, né? Mas, assim, dar um exemplo que para mim é muito nítido. Essa pessoa que eu falei, que eu comentei que estava cheio de obsessores, isso não foi um caso agora, né? Uhum. O que é obsessor? Obsessor é qualquer coisa que energeticamente te causa atribulação, inclusive você mesmo. Né? Quando você mesmo acredita que você não é capaz, quando você mesmo acredita que você não é suficiente, quando você mesmo acha que você não presta para alguma outra coisa, isso também é criado uma energia em torno disso, porque tudo tem energia, vibração, como a gente já conversou. Então, às vezes, você é o seu próprio obsessor. Tá? Assim, isso é muito comum. Eu pego muitas pessoas que elas são o próprio obsessor. Então, assim, você tem, e para isso tem um tratamento. Esse caso que eu estou falando em específico, dava para ter a sensação da pessoa com um monte de sombras em cima dela. Não conseguia nem dormir. Não conseguia nem dormir. Foi resolvido? Foi resolvido. Basicamente, a gente fez uma pastral, identificamos que existia como se fosse uma porta aberta para esse mundo de uma maneira muito não justa para a pessoa, vamos chamar assim. O que quer dizer não justo? A conexão não era com troca energética viável. Então a pessoa, ela basicamente cedia energia para essas entidades e estava basicamente definhando, né? E foi feita uma intervenção energética para limpeza disso, para retirada de campo. E bom, acabou o problema, resolvido o problema. Tem problemas físicos que são resolvidos. Tem casos incríveis, alguns assim não dá para falar, tem algumas assim a gente pergunta e nem todo mundo autoriza, e é normal, né? Mas a gente tem casos de cicatrização de feridas, curas de tecidos que não existiam e passam a funcionar. Existem muitos exemplos desse. E em caso de mental, nem se fala, porque, assim, aí é uma visão minha, tá? Eu não tô dizendo, e eu repito, eu vou deixar isso bem claro. Todos os tratamentos são importantes. A gente não fala nunca a pessoa parar de tomar remédio, nem parar de ir no médico, nem parar de fazer terapia. Tudo é um grande Você complemento. vai associar. Até porque essas habilidades também são habilidades que foram desenvolvidas para ajudar as pessoas também a resolverem seus problemas. A gente não está propondo nada diferente disso. Mas muito do que está no mental tem origem espiritual, muita perturbação, muita depressão. E dá para ter resultados incríveis. Tem muita gente que sai da depressão mesmo por conta da origem ser espiritual. Você consegue limpar esse campo, você consegue desobsediar, que a gente fala, seja dela ou seja de outra pessoa mesmo. É totalmente possível. Nossa, é muito interessante. Muito, Ficaria né? aqui o dia inteiro. Você quer mostrar um pouco da diferença dessas cartas, Claro, Daniel? vamos lá. Desculpa, né, agora que eu não sei o que eu faço. Presta a câmera. Toma uma aguinha. Deixa eu pegar umas cartas mais emblemáticas, que são mais conhecidas. É muito interessante tudo isso. Eu Nossa, adoro. se deixar foi o que eu falei pra vocês, assim, pra mim eu fico muito à vontade, eu tô 100% Nossa, de boa. eu tô super Que curiosa com bom. isso, é muito Total, legal. assim, total. Eu já tô vendo pessoas pra te indicar. Hum, Não, é verdade, verdade, verdade. Porque existem também algumas pessoas que desenvolvem ali doenças neurológicas e acabam frequentando igreja e tal, e o pessoal fala, é espiritual, tem muito do espiritual. Mas aí tem um detalhe, talvez seja até legal a gente falar disso. É espiritual, parece que você tá colocando o negócio lá longe. Não tá longe. Então, exatamente. Não tá longe. Tá dentro de você.
tem nada longe. Tem nada longe. Eu não sei, eu tenho às vezes uma certa desconfiança que, assim, me parece muito, assim, um interesse do tipo, assim, ó, você precisa daquela pessoa para resolver aquele problema. A bendita da terceirização, sabe? Mas, assim, a grande verdade é, até nesse trabalho que eu tenho hoje, eu falo, a gente atua como facilitador Uhum. para conectar você com você mesma. Sim, Então, sim. assim, não é que você tá. Não, é você com você mesma. Você com você mesmo. Vai lá. Essa carta da morte, a gente aqui, na nossa sociedade, a gente vai ver ela muito de uma maneira muito negativa, né? Morte parece o fim de tudo, o mundo acabou, pessoas chorando, e nem sempre é isso. A carta da morte, ela é basicamente a morte de um processo. Pode ser um processo ruim. Então, assim, a morte é basicamente uma carta de renovação da vida. Então, quando a gente pega uma carta dessa, claro, depende da pergunta, né? Então, se às vezes a pergunta é, nossa, aquela pessoa vai morrer, bom, a carta da morte incita possibilidades para isso, né? Mas num processo normal, uma pergunta normal, uma carta da morte é mudança. Quando você olha essa carta, e aqui fazendo até uma alusão dela, ela tem uma numerologia que é focada no número 4, que é o número de planejamento. É uma carta que ela vem no signo de Escorpião, que é a carta da cura, que é a energia da cura. O Escorpião, ele é o curador do zodíaco. Ele é o transmutador, aquele que pega toda a dor e ressignifica ela. É aquele que pega toda a doença e troca para a saúde. Então, a carta da morte, num processo de saúde, por exemplo, é altamente muito boa. E assim, se você olhar ela no, sei lá, no Google de qualquer forma, ela vai estar com uma coisa muito negativa. Ela não é. Eu gosto de mostrar sempre essa carta porque é uma das minhas cartas favoritas. Adoro essa carta, porque é justamente essa ideia. A morte dos processos, a morte do homem, do homem velho para o novo homem nascer. Quem já não ouviu esse termo em várias e várias denominações religiosas? Sim. Então é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. E aqui, olhando, por exemplo, nesse oráculo aqui, é um oráculo mais baseado na cultura egípcia, né? Os egípcios foram um povo, foram ou são ou serão, porque as linhas de tempo elas são cruzadas, mas papo para outro dia, é um povo muito evoluído espiritualmente, muito evoluído, com muitos conhecimentos. E essas cartas, elas trazem elementos, trazem respostas. Essa é uma carta, por exemplo, que traz a numerologia do número 7 e é uma carta de renovação. Então você vê que é uma carta com toda azulzinha, uma carta que olha para frente, olha para o futuro, uma carta que mexe com a água e quem senão a água para fazer as coisas fluírem. Então, assim, a gente vai muito por aí. Aí é o que eu falo. Se você não tem nada contra o estudo, né? Todo o estudo técnico é muito importante, mas o tarô, ele é a frequência do próprio leitor do tarô. Então, assim, eu tenho uma situação energética, uma conexão energética com a egrégora crística, com todas essas situações. Então, o baralho egípcio também, ele entra muito nessa frequência, porque também é um despertar interior. Então, eu sempre falo da questão do despertar, né? Que é você realmente se conectar diretamente com a própria fonte. E essas cartas, elas ajudam nisso. Elas ajudam a mostrar isso. Então, quando a gente fala, não tem nada de errado, assim, a pessoa perguntar se o marido gosta dela, mas é que tem bastante profundidade para fazer mais coisa com isso. É porque Então, é usado, né, dessa basicamente, então, maneira. quando você faz aí todo esse trabalho, a pessoa pergunta para a carta. Pergunta basicamente como é que eu faço. A pessoa manda uma lista de perguntas para mim, eu me conecto com a frequência da pessoa energeticamente e começo a fazer as leituras. E aí depende, as coisas mudam, né? De acordo com como as informações vão passando. Às vezes tem uma leitura que fica muito maior, muito menor, depende. Mas basicamente a pessoa me manda e eu faço as leituras e envio para ela via áudio, via imagem ou até mesmo conversando com ela. Mas geralmente as perguntas são essas mesmo, não tem jeito. Principalmente no tarô. É. É que é Principalmente. tudo cultura. O que foi nos ensinado, o que foi colocado, muita gente tem a cabeça aqui e acaba só vindo para esse campo. Os seus atendimentos são 100% online? 100% online. A energia não tem nenhum tipo de distância para nada. Tudo pode ser feito, assim, inclusive, assim, tem vários testes. Tem um que é muito legal, que não sei se vocês já ouviram, é já documentado isso na questão da NASA e afins. Na época da Guerra Fria, fizeram um teste com um piloto russo. Ele estava na estação de órbita em torno da Terra
e a estação russa conversando com ele. E fizeram um teste. Ele tinha 3 cartas, uma carta com um triângulo, outra uma bolinha e outra um quadrado. E alguém na Terra com as mesmas 3 cartas. E um adivinhando do outro. E o índice de acerto foi quase 100%. Porque não tem distância. Essa questão essas limitações que a gente tem do corpo físico e tudo, a energia não tem. Campos magnéticos não tem. Quântica não tem. Entenda como quiser. Não tem. Não existe deslocamento. É tudo exatamente no mesmo momento. Então, toda a terapia é possível ser feita... É o mesmo efeito. Fazer, assim, colocar alguém aqui agora, a gente fizer, vai dar o mesmo efeito se eu estiver falando com alguém. E como eu atendo alguns pacientes que estão em Portugal, Holanda, principalmente... não, é o mesmo efeito, exatamente a mesma coisa. Não Não, é muda. legal interessante, porque né? qualquer lugar do mundo as pessoas podem te procurar Exatamente. para ter o tratamento. Ah, eu ficaria aqui 3 dias conversando com o Daniel. Ô, Daniel, tem alguma curiosidade que você queira falar para as pessoas que estão nos assistindo, que é totalmente parecido com essa parte que a gente está falando, desmistificar o tarô, alguma coisa dessa área? Eu acho que sim. Tem uma coisa, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando você perguntou isso, todo mundo tem habilidade. Então, assim, aquela questão de olhar para alguém como alguém sobrenatural, esquece. Nem a mim, nem nenhuma outra pessoa que aparecer na sua frente falando qualquer coisa. Todo mundo tem habilidades. A questão é como você vai ou não se conectar com isso. Então, para mim, desmistificar é isso. Você endeusar outra pessoa por conta das habilidades que ela realmente possui, você também tem. Todo mundo tem. Cada um, claro, em algumas áreas específicas, em algumas regiões de conhecimento, mas todos nós temos. Essa é a primeira coisa que eu diria. Desmistificar isso. Muito bom. Muito bom. Então, quero te agradecer aqui esse papo. Vamos marcar um podcast só para falar dessa questão da linha do tempo, que eu fiquei super curiosa. Esse é bom. Que não existe presente, passado, futuro e dá um nó na nossa cabeça. E tá tudo aqui agora. Ai, meu Deus, dá até medo. E você, como físico estudioso com as suas habilidades, vai poder nos mostrar muito. E as pessoas podem te procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quais são os canais, Daniel? Bom, a gente tem o Instagram que vai aparecer aqui na descrição do vídeo depois para vocês. E o contato telefônico dentro do Instagram também. Muito legal. Ó, gente, todo tipo de problema, chame o Daniel, isso é muito interessante. Eu já vou fazer o meu mapa astral com ele, que eu quero saber tudo sobre todos os signos, se eu tenho todos, se eu não tenho. Eu sei que Ariana eu sou mesmo. Mas aproveitem todo esse conteúdo e estejam conosco no próximo episódio. É isso mesmo. Obrigada, Daniel, pela presença. Até breve, porque eu já falei pro Daniel que ele tem muito o que contar e Muito compartilhar, assunto. né? Até breve, até a próxima então. Obrigado pelo convite. Então tá bom, gente, ó, e vocês aí que estão querendo se inspirar, eu sempre falo isso. Vem nos inspirar, vem contar um pouquinho da sua história, né? Porque com elas é assim, né, Dani? Vem contar das suas habilidades, assim como o Daniel acabou de nos dizer, cada um tem a sua habilidade, a gente tem que tentar passar para o próximo o melhor que tem dentro de nós e o melhor que a gente pode solucionar o problema do outro. Vem pra cá, porque com elas é assim.